Fala, meu povo, Caio in the house. Os filmes dos mutantes tiveram muitos altos e baixos, cada um com seus méritos e defeitos individuais. Como dizia Dumbledore, a Fênix é um animal fantástico e pode carregar grande peso com suas asas. Quer saber como isso se aplica ao filme? Então aumenta o volume. Tocar cada tema já abordado na franquia X-Men seria um absurdo. Estamos falando de algumas das tramas mais complexas e extensas que a Marvel já produziu, e isso inclui a saga da Fênix. Porém, é meu dever lembrar que cada uma dessas histórias tem uma mensagem. Apesar de todo o viés político, questões pessoais ocupam o centro do palco desde o primeiro dia, seja na luta contra a depressão de Scott Magro Summers, ou na mente perturbada de um sobrevivente de crimes de guerra. Lidar com quem e com o que você é sempre foi um dos maiores dilemas para os filhos do átomo, por ser um dilema nosso como pessoa. Esse filme tentou adaptar a história original da melhor forma possível. Mantiveram os conflitos na Mansão X, os eventos gatilhos se repetem numa luz diferente, mas mantiveram o indispensável, sendo coerente com a linha do tempo iniciada em X-Men Primeira Classe. Nos quadrinhos, tivemos a morte de Annie Richards, que é similar à forma que Jean vai parar no Instituto Xavier. Outro paralelo muito bem lembrado é a missão no começo do filme e o que sucede em relação ao combate ao Dr. Steven Lang, aqui infelizmente cortado, mas resultou num problema e uma solução parecida com o que vemos na telona. Até o surgimento da Força Fênix veio no mesmo momento. São ótimas escolhas preliminares, mas a execução sofre com muitos problemas. A simplificação, tanto no contexto quanto no desenrolar dos eventos, roubam momentos dolorosos porém lindos que sozinhos já valeriam a pena ver e rever o filme várias vezes ao longo dos anos. Isso tem sido um problema nas adaptações desde sempre, mas vemos outras produções lidarem bem melhor com isso. Entendo que precisaram mudar um pouco o tema e o rumo dessa história, não é disso que eu estou reclamando. A mensagem do filme é passada gradualmente ao longo da narrativa, de forma linear, sem enrolação. Continua a mesma mensagem central desse arco nos quadrinhos, só que numa versão minimalista, sem os elementos paralelos de construção de mundo que tornariam essa história muito mais rica. Sim, mas também muito mais complexa, e fariam um filme menos acessível para o grande público. Uma troca mais ou menos equivalente, porque ajudou a crescer a fanbase, ajudou a trazer cenas lindas na telona. Só que nisso também se perde um pouco do sentido maior dessas histórias, do motivo por elas serem escritas. E isso diminui o impacto que ela tem em quem vê. Não estou dizendo que é um mau filme, é um bom filme. E que isso fique estabelecido, é um bom filme. Só que esse é o problema, é só um bom filme. E as histórias de X-Men sempre foram feitas para serem mais do que só uma boa história. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar se o filme merece seu ingresso ou não? Fechou. A personagem central é a Jean Grey. É bem nítido o que ela tá passando emocionalmente. Você não vê a Sophie Turner. Você vê a Jean se desesperando, tentando enlouquecer. As ações dela são catalisadores dos problemas entre outros personagens. Tem um artigo muito bom chamado Síndrome do Sobrevivente, a culpa de continuar existindo. Vai te ajudar a visualizar melhor a situação, link na descrição. Isso é um mérito do filme, só que tem um porém. Mesmo com a boa atuação, o elenco merecia um roteiro mais pesado, mais profundo do que recebeu, com diálogos mais elaborados do que os que deram para o Nicholas Hoult. A parte do Fera tá ótima, mas imagina o conflito interno do Professor Xavier, usando orgulho e vaidade para esconder o medo e a devoção quase obsessiva dele à missão. E feito por James McAvoy, que deu um show em Fragmentado. A história da psicologia está cheia de combustível para pesadelo, como as experiências de Pavlov e a caixa de Skinner. Saber sobre isso tornaria a trama mais interessante e explicaria muito melhor o que a Jean está passando. Um Magneto em busca de redenção, soterrado por responsabilidades maiores do que ele, levado a abrir mão do orgulho, lutando contra a própria raiva reprimida. Nossa, Michael Fassbender passou isso, mas foi pouco explorado. E faltou dizerem uma palavra, um nome. Eles até dizem
Sua Ilha. Esse nome podia ser o subtítulo do próximo filme. Daria um filme solo se eles dissessem isso. Mas não disseram. O relacionamento entre Ciclope e Jean é importante por vários motivos, afetando toda a dinâmica intrapessoal dos personagens, mexendo com a saúde mental deles. Junta isso aos poderes dela e você vai entender onde eu quero chegar. E Turok Sheridan, não sei falar o nome dele, que fez o Ciclope, desenvolveria muito bem esse aspecto com falas melhores. Bastava uma ceninha de 5 minutos com um monólogo interno. Mas as cenas deles foram boas. Tinha aquela química de relacionamento conturbado entre eles, foi bom ver isso. E o impacto disso nos eventos da trama, o valor que eles dão um ao outro, influencia as ações do casal. E aí, gostando da review até agora? Dá aquele like, toca o sininho, aquele esquema que você conhece. Já tá inscrito no canal? Se não tiver, é um bom momento. Tem ótimas séries de vídeos aqui. Agora, algo que eu gostei é que o filme tem ótimas cenas de ação. Os combates são íntimos e pessoais, você sente a violência das lutas. Os efeitos especiais ficaram muito bons na tela grande, só não posso garantir que continue impactante na TV de casa daqui a alguns anos, mas eu gostei das cenas. A trilha sonora, infelizmente, é melhor ouvir como playlist mesmo. Ela fica meio ofuscada em relação ao visual. A escolha dos antagonistas foi corajosa. Eles passam a ameaça através do medo do desconhecido. O suspense é bom, gostei do andamento. Repensando, o final não é abrupto, porque é uma sequência bem longa de ação. Gostei de ver isso. Mas algumas respostas vêm de graça e outras simplesmente não vêm. Mantiveram o significado e o poder da Fênix. Mas fez muita falta ter a Força Fênix como personagem, ao invés de simples elemento da trama. Eu queria ter mais para falar sobre essa entidade cósmica, sobre o propósito dela. Só que não me deram muito com o que trabalhar, não me deram muito para dizer. Do mesmo jeito, nos filmes anteriores exploraram bastante a relação entre humanos e mutantes. Então deram um descanso aqui. Ficamos alienados ao que acontece no mundo dos humanos. Isso ajuda na empatia com os mutantes. Mas muitas coisas importantes acontecem nesse tópico e ficaram em aberto, deixando perguntas sem resposta. Esse filme cobre todos os temas que precisava, mas não dá atenção suficiente para formar tramas secundárias, para aprofundar os assuntos. Apesar disso tudo, a trama principal tem uma conclusão satisfatória. Foi bem clara e bem conduzida. Só queria contar uma história e contaram bem. O final é implícito, mas é fácil de entender o que fica decidido. E, de novo, foi uma escolha sábia terminar assim. Lembrou um pouco como fizeram com Capitã Marvel, só que os resultados de X-Men Fênix Negra foram um pouco melhores. O filme é mais intenso, é mais focado, valeu a pena fazerem assim. Eu recomendo esse filme, mas preciso diferenciar o que é problema e o que foi melhor assim. No saldo final é positivo por pouco. Não é um filme ruim, mas não é grande coisa. As últimas duas coisas que eu posso te dizer, sem te dar spoiler, é que o final não é previsível, isso é algo bom, e o nome do filme, ele te engana um pouco, mas é melhor parar por aqui, né? Gostou? A gente esqueceu algum detalhe? Você percebeu alguma coisa que a gente não comentou? Deixa aí embaixo, a gente lê com certeza. Se eu continuar spoiler, caio out. Fui!